Olá! Nesse vídeo nós iremos apresentar a definição de interface e a sua relação com a interação. Bom, interface, é o lugar de contato entre duas entidades diferentes. Então, é o local onde acontece o contato entre essas duas entidades. Por exemplo, ao abrir uma porta, nós precisamos utilizar uma maçaneta. Essa maçaneta, então, vai ser usada por uma pessoa para abrir a porta. Ou, por exemplo, se nós queremos fazer com que a água flua pela torneira, que a água saia da torneira, nós temos que interagir com a torneira por meio da sua interface. Nós não sabemos como é o mecanismo interno da torneira, pois nós apenas utilizamos a interface da torneira. Bom, assim como nós dirigimos um carro, nós não precisamos saber todos os detalhes internos do carro para saber dirigir o carro. Nós manipulamos o carro através da sua interface. Então, a interface, embora nós focamos nessa disciplina a interface de usuário de um sistema computacional, ela é vista de uma forma mais ampla como o contato entre duas entidades. No caso do sistema computacional, aqui vai ser entre o virtual, que é exibido ou mostrado ou falado, nós podemos usar sons também emitidos pelo computador, com o ser humano. Bom, e essas interfaces, então, elas podem refletir as qualidades físicas da interação, e também dizer o que pode ser feito com ela. Bom, nós, quando vamos interagir com algo, por exemplo, com uma torneira, nós analisamos, olhando e vemos como a utilizamos. Então, a interface nos dá pistas de como utilizar aquele objeto. Bom, um exemplo disso é a maçaneta. Nós temos diferentes tipos de maçaneta. Nós temos as maçanetas que são redondinhas, temos as maçanetas que são compridas e a forma como nós vamos utilizar vai variar de acordo com a sua forma. Por isso que nós dizemos que a qualidade física ela vai influenciar na interação. Por exemplo, a maçaneta que é a maçaneta redondinha. Como é que nós pegamos? Nós vamos com a mão para poder girar. Enquanto que a maçaneta que é reta, nós pegamos, fechamos a mão e então fazemos o uso da alavanca. Vejam que é uma forma diferente de interação para o mesmo propósito. Bom, e observe que elas têm propriedades positivas e propriedades negativas. Quando, por exemplo, das maçanetas de bolinha, se a bola for muito grande, as mãos, por exemplo, de uma criança pode ter dificuldade de abri-la. Ou até mesmo quem utiliza creme para as mãos, ao utilizar a maçaneta, tem dificuldades, pois é necessário o atrito entre a mão e a maçaneta para fazer o mecanismo funcionar. Enquanto que as maçanetas de retinhas, elas são mais fáceis de serem utilizadas, A gente pega a mão, fecha e puxa para baixo, tanto para adulto quanto para criança. Entretanto, ela também tem suas propriedades negativas, exigindo uma certa movimentação dos braços. Bom, mas aqui, então, o que eu quero dizer para vocês? Que a interface vai me dizer como a utiliza, então, o que pode ser feito com aquele objeto. Bom, e através da nossa análise, e depois nós iremos discutir sobre isso, que é o nosso conhecimento histórico, o que a gente já percebeu, o que a gente conhece do mundo, nós vamos supor utilização para aquele novo produto. Bom, então eu vou buscar pistas que, junto com a minha visualização anterior, vai me dizer como interagir com aquele produto. A partir dessa discussão das qualidades da interface em relação às suas propriedades físicas, em que ela então vai refletir as propriedades físicas da parte que interage, bem como também como as funções podem ser executadas por meio da interface, e também a relação de poder e controle, como por exemplo,
em um determinado local que existe uma porta automática. Só o fato de você chegar próximo, né, à porta, ela vai se abrir. E muitas vezes você não quer passar pela porta, apenas você passou ao lado da porta. Bom, e outro exemplo também como as torneiras eletrônicas, na qual elas acionam, né, automaticamente. As torneiras automáticas, né, passamos a mão na frente do sensor e elas acionam. E às vezes nós não queremos acionar, ou então tentamos acionar e não conseguimos. Isso reflete o poder e o controle ao utilizar uma interface de usuário. Considerando isto, né, Laurel, em 1993, propôs um conceito de interface com esses aspectos, dizendo que uma interface é uma superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem, as funções a serem executadas e também o balanço entre o poder e o controle. Bom, o que é importante para nós na disciplina de interação humano-computador? Então, quando eu falo para vocês, né, que nós vamos avaliar a interface ou projetar a interface, é muito pouco, né? Nós temos que pensar na interação, que é o processo mais amplo, né? A interface em si vai me propor realizar ações frente ao sistema, mas eu tenho que me preocupar como o usuário vai interagir com um todo. Bom, a interface e a interação, né, são conceitos distintos, né, porque quanto a interface concretiza uma interação, a interação visa ser mais ampla, pois ela vai envolver não só o objeto ali, mas o contexto do uso daquele objeto também. Bom, mas a interface e a interação, eles não podem ser analisados independentemente. Quando eu analiso a interface, eu acabo analisando um pouco da interação. Se eu quero usar a interação, analisar a interação, e eu estou precisando analisar a interface, pois essa que irá concretizar a minha interação. Assim, pensar somente na interface é muito pouco. Nós temos que pensar no algo maior. Como é que nós podemos melhorar como as pessoas usam o computador? Para se comunicar, observar, né? Trocar informações, né? Decidir, calcular, fazer simulações, estudar, projetar novos softwares, uma série de coisas. Nós temos então que pensar no como a interface, como a interação, então, vai facilitar que o usuário alcance um objetivo. Assim, nessa disciplina, muitas vezes iremos falar interface de usuário, né? Mas nos iremos referirmos também à interação que o usuário realiza com o dispositivo, pensando nesse propósito mais amplo e saindo simplesmente da parte estética da tela e indo para a parte organizacional, bem como também entre uma tela e outra tela, ou como uma determinada tarefa vai ser realizada em apoio ao computador, sabendo que nem todas as tarefas podem ser realizadas com apoio computacional. Então, quando nós referimos à interface de usuário, né, lembre-se que há uma interação por trás, né, e que a interface concretiza a interação. Né? E quando falarmos de interação, também lembre-se, né, teremos uma interface que irá concretizá-la.